Olá, tudo bem com você? Feliz semana. Que bom que você escolheu estar conosco aqui para mais um estudo da lição da Escola Sabatina, do nosso guia de estudos trimestral, que nós iniciamos então na semana retrasada, já estamos no estudo de número 3. Eu queria agradecer muito a sua presença conosco, agradecer a sua disposição em estudar com a gente a cada semana, irmãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, irmãs e irmãos, e também de outras igrejas, outras denominações. Que Deus abençoe muito a sua vida, te dê cada dia mais do conhecimento da palavra dele, da pessoa dele, e que cada dia você seja alguém que realmente escolha andar nos caminhos do Senhor. Nós estamos aqui reunidos para estudar o tema de número 3, na verdade, daqui a pouco vamos falar dele, mas antes eu não poderia deixar de agradecer você, como já fiz aqui. Eu tenho certeza que Deus tem dado a você muitas bênçãos através do estudo da lição da Escola Sabatina conosco. E eu queria também agradecer de modo especial as pessoas que têm comentado nos vídeos, que têm colocado ali a sua opinião, a sua percepção, sugestões, que têm compartilhado esse vídeo nas suas redes sociais. Muito obrigado a você. Eu tenho certeza que você tem sido um agente de esperança quando você compartilha vídeos, lives como essas da igreja do NASP Engenheiro Coelho, aqui do nosso canal que tem mais de 150 mil inscritos. Você está levando esperança para as pessoas também. E eu fiz algumas anotações aqui. Eu quero mandar um abraço especial para a Lúcia Rocha, para o Jaime Leal, Balbina Souza, Cleonice, não é? Barros também escreveu para nós, Enos Costa elogiou, disse que para ele estudar a Escola Sabatina conosco é uma grande bênção. Também a Laudiceia Nádia, Ozenir Dobelin, Gerson Oliveira, Aldemir de Jesus, Paulo Fernando Mendes, enfim, são tantas as pessoas que têm nos escrito. Nós ficamos muito felizes porque eu tenho certeza que Deus tem alcançado a sua vida. E hoje nós vamos estudar mais um tema muito especial dessa temporada. Nós vamos falar sobre as raízes da inquietação. Você já sabe que a lição da Escola Sabatina deste trimestre tem como tema descanso em Cristo, não é? Nós estudamos Isaías na primeira temporada, estudamos a aliança, a promessa, a aliança eterna de Deus, e agora estamos estudando o tema descanso em Cristo. E para esse tema tão especial, eu tenho dois amigos que eu já vou colocá-los aqui na tela, são também membros aqui da comunidade, estão frequentando sempre a nossa igreja, somos vizinhos aqui de bairros, né, moramos próximos uns dos outros, que é o professor Felipe Piazzi, o doutor Felipe Piazzi, e o pastor Lucas Iglesias. Já troquei de lugar aqui, eu vou ficar embaixo e os nossos convidados estarão aqui em destaque. Bom, eu quero começar apresentando o pastor Lucas Iglesias. Ele vai poder dar as boas-vindas para você, mas o pastor Lucas Iglesias, ele já há alguns anos é professor aqui na Faculdade de Teologia, no Seminário de Teologia aqui do NASP, campus Engenheiro Coelho. O pastor Lucas Iglesias foi meu professor na pós-graduação em teologia, não é? E já há alguns anos, eu creio que está próximo de fazer 10 anos aí, daqui 2 anos, mais ou menos, né, professor? Já está conosco aqui. Então, ele ministra também as disciplinas de Antigo Testamento, hebraico, Pentateuco, livros poéticos, proféticos. Ele joga em todas as posições, professor Felipe, do Antigo Testamento, não é? O professor Lucas também é escritor, ele tem um livro chamado Encenação e Maldição, aí pela Unaspres, também é doutor em estudos judaicos e árabes, enfim. O pastor Lucas, ele só tem o rosto de novo, mas ele é novo mesmo, é que começou cedo. Pastor, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite e compartilhar o seu conhecimento. Saiba que eu lhe admiro muito como pessoa e como professor também, tá bom? Obrigadão, Júlio. Eu que agradeço aí. Depois dessa introdução aí, o mais importante é a admiração, que é recíproca. Então, obrigado pelo convite, é bom estar aqui de novo. Ok, pastor Lucas, a gente agradece imensamente o Ministério da Escola Sabatina da Igreja do UNASP. E para dividir hoje o estudo com o professor Lucas,
Pastor Lucas, nós trouxemos um outro amigo também aqui, uma pessoa que eu também admiro muito, né? Pela postura, pela distinção acadêmica com que ele leva aí a sua profissão também, os seus estudos. Eu trouxe hoje o professor Dr. Felipe Piazzi, que também é membro aqui da nossa comunidade, né? Acabou de ser agraciado com uma bebezinha, está aí nos primeiros semanas ou meses aí da paternidade, não é? Creio que está dormindo pouco, mas Deus vai abençoando. E o professor Piazzi, Felipe Piazzi, ele foi durante muitos anos aqui, ele estudou aqui no NASP, graduou-se em Direito, depois tornou-se advogado da instituição, e hoje ele é o coordenador do curso de Direito aqui no NASP. Aliás, o curso do NASP, sem querer puxar a sardinha, tem um corpo de professores aí muito qualificado, né, professor Piazzi, nós sabemos disso. Muito obrigado porque aceitou fazer conosco esta gravação, este vídeo, e eu sei que você também tem um amigo aqui, porque o professor Lucas e você têm uma proximidade, então acabou dando certo da gente casar aí, vocês para essa discussão, eu tenho certeza que você vai trazer grandes contribuições. Obrigado, professor Felipe. Pastor Júlio, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Eu quero dizer que é uma honra, vocês são as estrelas da semana. Eu estou aqui apenas para complementar, vocês realmente são os grandes oráculos do conhecimento, mas eu espero também ser relevante e poder ajudar na compreensão de um tema que é bastante importante para essa jornada cristã. Também digo que seria um grande prazer para mim ser aluno do professor Lucas, do pastor Lucas, mas infelizmente não tive esse prazer, mas quem sabe um dia tenho esse prazer, vai ser realmente bastante satisfatório. Pós-graduação tá aí, né, pastor Lucas? É só se inscrever e participar. E eu esqueci, viu? Uma grande virtude do professor Piazzi é a humildade, né, pastor Lucas? Transferindo a responsabilidade, você viu, né? Mas, definitivamente. Amigo, muito obrigado mais uma vez. Eu vou pedir para o professor Felipe Piazzi fazer a oração introdutória para que Deus ilumine-nos, ilumine também os irmãos e abençoe as nossas irmãs, nossos irmãos, na compreensão do tema. Por favor, professor Felipe. Claro. Senhor nosso Deus, obrigado mais uma vez pela oportunidade que temos de abrir tua palavra. Abrimos ela em liberdade e pedimos que, por favor, teu Santo Espírito possa nos conduzir, tanto a nós que estamos aqui nesses pontos de debate do nosso guia de estudo, mas também a todos que estiverem assistindo, que sejam todos agraciados por tua graça e teu Santo Espírito. Em nome de Jesus que agradecemos. Amém. Amém. Eu agradeço aí de forma especial os nossos convidados, mas para você que nos acompanha, então, como eu disse, nós estamos estudando esta semana o tema de número 3 da temporada Descanso em Cristo, e o tema aqui, o título do tema desta semana especial é As Raízes da Inquietação. E nesta semana nós vamos estudar algumas coisas muito especiais aqui, que nos impedem de encontrar a Jesus. Algumas delas são perceptíveis na nossa vida, algumas coisas nós percebemos, assim, logo de cara, podemos perceber que estão nos atrapalhando, nos tirando do contato com Deus, e outras coisas são menos evidentes, não é? Então, nós vamos tratar desse tema, de onde vem a inquietação, quais são as raízes das perturbações que nós temos no nosso dia a dia, porque certamente existem coisas aí que estão guardadas e às vezes, como eu disse, nós nem as notamos. E eu quero começar então, queridos amigos, chamando você também agora para ler o verso para memorizar, que como você sabe, toda semana nós fazemos a leitura. E ele está lá na Epístola de Tiago, no finalzinho da Bíblia, no Novo Testamento, no capítulo 3, verso 16. Tiago, capítulo 3, verso 16, eu vou colocar aqui para você, nós vamos colocar na tela. Esse texto acompanha a leitura que diz assim: pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Bem, esse texto aqui, pastor Lucas, ele nos apresenta algo bem interessante. Esse texto nos diz claramente que um ambiente saudável de relacionamento
é um ambiente onde não há duas coisas: inveja e rivalidade. Mas a Bíblia Sagrada nos traz alguns versos muito, digamos, intrigantes, e eu queria começar trazendo um para você aqui. Quando nós lemos lá em Isaías, capítulo 9, verso 6, Jesus dizendo que não veio trazer paz, mas espada. O que isso significa, considerando que Isaías é exatamente o livro que apresenta, aliás, aqui em Isaías 9:6, perdão, diz que Jesus ele é o príncipe da paz. Este é o texto, né, que nós encontramos. Jesus é o príncipe da paz. Comparando esse texto com Mateus 10, 34 a 39, essa questão de que Jesus não veio trazer paz. Há outro texto também, ele diz que ele veio para dividir as famílias, né? Dividir pais e mães. Pastor Lucas, essa declaração de Cristo em Mateus 10, 34 a 39, ela é chocante. Como podemos entendê-la? Júlio, ela é de fato bem intrigante, né? O texto que você tinha falado é Mateus 10, 34, né? Não vim trazer a paz. Como ele não vai trazer a paz, ele é o príncipe da paz, né? E só, se você me permite aí ler o versículo 37, que é o que você mencionou, ele fala, né? Na sequência ele vai falar que ele vai trazer divisão entre o pai e o filho, e etc. Até a lição coloca, eu gostei dessa relação que Jesus estaria citando Miqueias, né? Em Miqueias 7, a gente tem lá um exemplo de comportamento negativo de Israel, numa situação de infidelidade, onde os pais e os filhos não estão se dando bem, e etc. E aqui, Jesus vem e usa as palavras lá de Miqueias 7, e culmina aqui no versículo 37, dizendo: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, essa é a parte inicial aqui, que é muito interessante. E como você comentou o verso lá de Tiago, né? Eu acho que existe, não só aqui em Tiago, mas em todos os elementos que a gente vai estudar aqui no decorrer da semana, que envolvem o eu, né? E eu acho que essa é a questão essencial que envolve também a espada, né? Porque normalmente a gente usa esse texto aqui de Jesus para dizer assim, ó, eu vim trazer espada. Então significa que eu tenho que apresentar a minha verdade e aquele irmãozinho, né? Porque muitas vezes a gente critica o outro por ambiguidade, por não pensar no irmãozinho, só que ao criticar aquele que faz alguma coisa ambiguamente, eu também não estou preocupado com o irmãozinho, né? Então, essa espada, como o texto na sequência explica, no 38, ela está associada ao quê? A tomar a cruz e depois achar a vida e perder. Então, é bem interessante isso, porque existe na sequência do texto, aparentemente, um pressuposto, né, anterior, né, até seria redundante, mas algo que é anterior a essa possível divisão entre pai e filho, que é o quê? Uma divisão interna sua, que é o quê? Você perder a sua vida e ser encontrada essa sua vida em Cristo, né? Então, essa é, antes de mais nada, a divisão que a espada trazida por Cristo, ela promove, né? E isso, né, é libertador. Isso provê descanso. Até a lição, eu gostei muito que ela fala assim, né, que essa divisão não está relacionada a aquele digno ser aquele que tem padrões elevados de moral e etc. Não, é simplesmente o quê? Aquele que nega a sua moralidade, a sua potência de bondade, etc., e confia no sacrifício de Jesus, e confia no que Cristo faz. Então, esse perder da vida, eu acho que é a chave essencial para a gente entender essa divisão, né? Esse conflito causado. Óbvio, né? Eu aceitando essa divisão interna, pode ser que haja algum conflito com alguém que não aceita? Pode, é óbvio, né? É óbvio. A gente está tratando de afirmações diferentes, pessoas diferentes, e aqui se encaixa muito bem isso. Agora, é pressuposto, isso a gente não pode esquecer, que essa divisão começa em cada um, né? Começa em mim, antes de mais nada. Essa divisão que é a espada desse príncipe
da paz traz. Então, ele é o príncipe da paz? Sim. Ele não vem para trazer paz? Também. Né? E essa é uma realidade bem comum do texto bíblico, né? As duas coisas que parecem ser ambíguas se encaixando perfeitamente. Perfeito, pastor Lucas. Então é importante você que nos acompanha entender o texto à luz do seu contexto, né? Jesus não está falando que veio para ser o causador de contendas familiares, sociais, etc. Existe um contexto aqui, né? O próprio evangelho, em algum momento, vai acabar nos separando, não é, pastor? De algumas coisas que praticamos, de algum pensamento que temos, ou mesmo, às vezes, de pessoas que fazem mal a nós. Mas essa separação que a Bíblia apresenta, que Jesus diz que veio trazer, ela é, podemos dizer, benéfica, não é? E você comentou muito claramente, talvez a primeira delas que quisemos passar é realmente do abandono, da separação da nossa natureza egoísta. E para ter descanso, nós precisamos deixar de ser egoístas, porque alguém que é egoísta não tem paz. A gente percebe isso, né? A gente percebe isso. E, pastor Lucas, eu queria perguntar ao professor Felipe agora, falando um pouco, nós introduzimos aí o tema de domingo, sobre a questão das raízes da inquietação. Professor Felipe, falando um pouco agora do tema de segunda-feira, ali em Lucas, falando do egoísmo, ali em Lucas 12, de 13 a 21, e só abrindo um parênteses, você que já nos acompanha, você sabe, nós não lemos todos os textos, às vezes os nossos convidados querem ler, leem, como o pastor Lucas fez, mas a ideia aqui é que você estude a lição, a sua lição, abra sua Bíblia, leia, não pegue tudo mastigado, mas você complemente com o que nós comentamos aqui. Mas, professor Felipe, ali é dito que Jesus, ele claramente está atacando a avareza, né? Ele está dizendo que nós devemos guardar, verso 15 do capítulo 2 de Lucas, guardar-nos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, não é? E essa palavra aqui poderia ser avareza, poderíamos traduzir como cobiça, como desejo ávido de ter mais, né? Uma tradução mais literal. Pergunta, professor Lucas, professor Felipe Piazzi, será que planejar o futuro, ter um planejamento financeiro, é egoísmo? É disso que Jesus está falando aqui? E já se eu puder complementar, né? Aqui muito foi dado, de muito será cobrado, então vou lhe fazer duas perguntas. Como o egoísmo afeta o nosso relacionamento com Deus, com esposo ou esposa, com filhos, com a igreja, com vizinhos, colegas de trabalho? Então, responda para nós essas duas linhas, por favor. Tá bom. Pastor Júlio, eu começo a minha fala só reforçando uma colocação belíssima do pastor Lucas em relação ao egoísmo. E ele trabalhou ali de maneira bastante objetiva e sublime sobre a essência da lição, que é o eu. Então, quando estamos olhando os textos bíblicos que estão sendo destinados ou indicados para essa semana, nós vemos a todo momento como o eu, ele ocupa o negar a si próprio, como ele ocupa um elemento central deste meu relacionamento com Deus. Em outras palavras, o que está querendo ser, o que Cristo perguntou lá, que afirmou lá quando ele fala da espada, e depois aqui, quando ele responde, ele está falando, que lugar eu ocupo na sua vida? Porque se você estiver preocupado com tantas outras condições e não tiver uma cosmovisão, que seja uma cosmovisão celestial, eu não ocupo nenhum espaço. Então eu não vim trazer essa paz, eu não vim trazer esta tranquilidade, porque o meu reino não é terrestre, meu reino é espiritual e meu reino, obviamente, é projetado para um porvir. Nesse contexto todo, quando nós olhamos esta pergunta que é feita lá no texto de Lucas 12, 15, quando um anônimo pergunta no meio da multidão sobre essa questão de se eu posso me preparar, se eu posso, obviamente, ficar ali preocupado com os meus bens, se eu devo me proteger ou não com relação ao futuro. De novo,
O que nós temos que entender é que toda a história, ou todo o relato bíblico, ele é um relato que apresenta, ou que indica uma preocupação constante entre Deus dizendo ao homem, olhe para o próximo, olhe para o outro. E a Bíblia, ela está recheada de afirmações. Por exemplo, quando você olha lá em Deuteronômio 10, 17 e 18, quando você olha em Deuteronômio 15, quando você olha em 2 Coríntios 8, de 13 a 15, você vê diversas expressões dizendo que eu sou o Deus que cuida da causa do pobre, que cuida da causa da viúva, que cuida da causa do órfão. Portanto, este eu não existe. Este eu deve dar espaço a Cristo. Então, nesse sentido, quando a minha programação de vida, quando o meu olhar, quando a minha cosmovisão é uma cosmovisão que ignora o próximo, que ignora, que dá espaço ao eu e não a Cristo, e aí repito o que a gente já falou no início, a pergunta de Cristo é: que espaço tem o eu na sua vida? Quando eu, nesse processo todo, deixo Cristo de lado, aí eu trago a espada, aí eu dou espaço para exigir, para a ganância, eu dou espaço para o egoísmo e assim por diante. E o reflexo disso é, obviamente, quando a gente identifica isso, não haverá respeito para com o meu próximo, seja o meu próximo distante, seja o meu próximo que está próximo, vamos assim dizer. Exatamente pelo fato de que eu não tenho uma preocupação com o outro. Porque os reflexos de ter Cristo dentro do meu coração, ter Cristo um papel central dentro da minha vida, e de novo, a Bíblia tem como tema central trabalhar sobre questões de salvação, mas o meu relacionamento também de justiça social, obviamente, quando eu não me preocupo com isso, a consequência é que o egoísmo, a avareza, tudo que é de feio e mal dentro desse meu comportamento, da minha relação para com o próximo, ele ganha espaço. E aí termino dizendo, naquele contexto, qual é o espaço que eu tenho? É isso que Deus está perguntando para nós. Pastor Lucas, gostaria de complementar, por favor? Gostaria. Excelente aí o que o professor Piazzi falou, né? E estava me fazendo pensar, né? Que normalmente a gente fala da espada pensando no outro, né? A espada é que divide, né? Aquele e aquele. Só que a espada, se você aplica para você antes de mais nada, é justamente o que o Piazzi estava comentando, né? Que é o eu, né? E aí? E você, né? Você está usando essa espada para si, né? Essa espada tem te dividido? E quando ela te divide, né? Quando você toma a sua cruz e perde a sua vida, a sua religiosidade vira uma religiosidade de serviço, né? Então não é para você, é para o outro. E daí isso se harmoniza perfeitamente com o que o Piazzi está falando. E assim, e é interessante porque a gente está e vai continuar vendo, né, elementos de conflito que impedem o descanso, mas ao mesmo tempo a gente está vendo sobre o descanso, né? Por quê? Porque a partir do momento que eu vou contra a minha vontade, né, entendo a espada como aplicada a mim antes de mais nada, e entendo que a minha religiosidade está voltada antes de mais nada, né, ao outro, né, a relação com o outro, aí eu descanso, né? Descanso, porque não é a minha performance, é o outro, né? A gente não pode esquecer, você que me acompanha, veja, pelo menos os comentários aqui do professor Piazzi, do pastor Lucas, a gente não recebe de Deus para morrer cheio, a gente recebe de Deus para dar para os outros, né? Me lembrei daquele livro do George Knight, The Fat Lady and the Kingdom, né? A Senhora Gorda e o Reino. E eu lembro das aulas do pastor Valdecir dizendo que tem muita gente que vai morrer empanturrado, né? Em termos espirituais, porque recebe, mas não dá, não compartilha, não queima essa gordura espiritual, né? E essa fala do pastor Lucas é muito interessante. O meu relacionamento com Deus, ele é refletido no meu contato com o outro, né? E para você que nos acompanha, então perceba, Cristo, ele veio para ser o Senhor, o príncipe da paz, mas ele veio também para causar certo tipo de inquietação na nossa vida. Porque é interessante isso. Se não somos inquietados pela mensagem e pela pessoa de Cristo, não alcançamos o verdadeiro descanso.
Parece até um paradoxo, né, professor Felipe, pastor Lucas? Parece um paradoxo. Mas se eu não sou inquietado pela pessoa, pela fala, pela atitude de Jesus, eu não alcanço o verdadeiro descanso. Professor Felipe Piazzi, eu fiz a pergunta para ti agora, e agora eu quero sobre egoísmo. E agora, pastor Lucas, a gente costuma dizer naquele velho ditado que uma desgraça nunca vem sozinha, né? Então, além de egoísmo, vem outra coisa junto, chamado ambição. E a gente vê um relato aqui, lá em Lucas também, capítulo 22, dos versos 14 a 30, onde Jesus, simplesmente o Senhor Jesus, eu estou aqui imaginando, né? Jesus botando a mão na cabeça, igual meu filho faz quando eu não entendo as coisas, ele bate a mão na cabeça e, papai. Então, imaginando Jesus olhando para os discípulos, dizendo: vocês não entenderam nada. Pastor Lucas, eles estavam discutindo, na hora da refeição, quem deles seria o maior no reino dos céus. Pergunto, o que levou os discípulos a perderem o foco, estando ao lado deles, o próprio Salvador, o Criador, e eles perderam o foco na vida eterna e começaram a pensar em quem seria o melhor na grandeza humana? Por que isso aconteceu? Aconteceu, obviamente, né? Você já respondeu na pergunta, né? Falando da natureza humana, mas até a menção aí ao que o seu filho faz já também é uma resposta, né? O que fica claro nos evangelhos é que os discípulos não estão entendendo nada, né? Do que está acontecendo. Então eles entendem, assim, lampejos do que Jesus fala, mas no fundo, parece que eles não estão entendendo isso. Soa, né, desesperador, né? Imagina só Jesus, como você comentou, avaliando essa situação, e aqui a gente tem, né, esse elemento que é totalmente casado com o egoísmo, que é a ambição, né? E aqui a gente vai ter dos paradoxos maiores da religiosidade, que é o quê? A verdadeira religiosidade é a religiosidade que promove, né, vulnerabilidade. E isso eu acho que é muito importante. Porque a lição dá o exemplo lá de Lucas 22, mas a gente teria outros textos para falar dessa importância de, como a lição fala, ser como criança, né? Em Mateus 18 também existe a mesma pergunta, né, de quem seria o maior do reino dos céus, e eu acho linda essa cena. Jesus chama uma criança, então a pergunta fica em aberto, Jesus chama uma criança, peraí, será que ele não ouviu, né? Coloca ela no colo, e daí no versículo 3 e 4 ele fala: se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira alguma entrarão no reino dos céus. Então, assim, a gente poderia falar uma lição inteira sobre isso, né? O que é se tornar uma criança? Antes de mais nada, a criança é um serzinho completamente vulnerável, né? Vulnerável. Quando meu filho nasceu, no dia do nascimento, não foi um negócio assim, sabe? Aquela coisa espantosa, que eu fiquei emocionado, tal. Foi lindo, fiquei muito feliz, mas eu lembro exatamente de uma noite, não lembro o dia que foi, né? Mas aqui em casa já, e daí ele acordou no meio da noite, e daí eu, para deixar minha esposa descansar mais, fui lá cuidar dele, ele estava tomando fórmula e etc, fui lá, e segurando ele e dando o alimento para ele, eu fiquei olhando e falei: caramba, esse menino aqui, ele é totalmente vulnerável, ele precisa de tudo, né? De tudo, que você faça tudo para ele, né? E isso era engraçado e me fez pensar como eu me tornei vulnerável depois de ter esse serzinho que depende de mim. Então, ele é vulnerável e ele até nem sabia, né? Eu que tinha medo e ele que era o vulnerável, né? Essa é a ironia da coisa. Então, aqui, voltando aí, né, ao texto, Jesus fala: você tem que ser como criança. E a gente tem muitas coisas interessantes que a gente poderia pensar numa criança. Antes de falar da criança em si, de cara, esse texto me lembra Naamã. Por quê? Lá em 2 Reis 5, fala que tinha uma menina, né, na casa de Naamã, esse capitão aí, esse oficial que não era de Israel, e daí ele tá com uma doença, que é a lepra, e a história é bem conhecida, ele tem que mergulhar num rio, e depois de ele mergulhar 7 vezes, como o profeta havia dito, ele fica novo. E é interessante que tem alguns detalhes literários dessa história. Um deles é um jogo de palavras que são Naar,
e Catan, que é jovem ou criança, Nar, e Catan, pequeno. Então fala que na casa dele tinha uma Naraktaná, então uma menina, uma criança novinha, uma menina nova, pequena. E depois é interessante que essa mesma combinação de palavras vai aparecer justamente quando o texto fala lá em 2 Reis 5,14, que ele sai e fala, e a pele de Naamã era como se fosse de uma Naar Katan, agora na forma masculina, né? Uma criança pequena. E o que é curioso é que não é só a pele dele que muda, né? Na sequência, no versículo 15, ele já vai procurar o profeta e fala, olha, eu tenho que confirmar aqui que não existe outro Deus em nenhum outro lugar como o Deus que você obedece. Então, a mudança, né, de pele, né, a mudança externa de agora se tornar como a criança que estava na casa dele, faz também com que ele se converta, né? E o verbo lá na Septuaginta, em grego, lá para Naamã, é o mesmo que aparece aqui para se converter e se tornar como criança, né? Que também é curioso, né? Que é o verbo se converter. Então, a gente tem que se tornar como criança. E aí, de novo, eu volto, né? Acima de tudo, na vulnerabilidade, né? Não acreditando que a gente é capaz de conseguir as coisas por conta própria, que a gente depende, né? Depende de outro. E a ambição desaparece quando a gente lembra que a gente depende, né? Se você depende, como você vai almejar uma coisa se você não consegue fazer e alcançá-la por si mesmo, né? Então, se tornar como criança é revolucionário, porque aquele que chega, né, e entra no reino do céu não é o que tem um doutorado, não é o que tem uma casa muito grande, não é que tem um carro tal, é aquele que é como criança. É aquele que olha e antes de julgar o que foi feito, ele vê da dúvida, né, da generosidade. Na verdade, isso eu posso falar pelo meu filho aqui, que é bem pequenininho, né, não é nem dúvida, né, ele já julga o melhor, né, ele nunca imagina que eu estou, às vezes, fazendo uma brincadeira e enganando ele em alguma brincadeirinha. Não, ele já acha que eu estou falando verdade, né? Então, essa inocência, né? Essa é outra palavra importante, que é fundamental para que a ambição desapareça. Professor Felipe? Pastor Júlio, só complementando a fala do pastor Lucas, é impressionante quando a nossa incapacidade em relação às reações dos discípulos e também dos apóstolos, nós sempre temos um dedo em rixe, sempre muito pronto a apontar, né? Então a gente sempre fala, eles não enxergavam isso, eles não enxergavam aquilo. E muitas vezes o que está acontecendo é o que acontece conosco hoje. A minha pergunta é: nós entendemos tudo? Não entendemos. Até hoje, nas nossas comunidades, você vai encontrar as pessoas disputando poder, querendo saber quem senta em tal lugar, quem faz isso, quem faz aquilo. Portanto, há uma transformação tão profunda como essa que o pastor Lucas trouxe, mas tão profunda que é só pela graça de Deus. Porque, de novo, nós somos hábeis em indicar os dedos e apontar os dedos para os discípulos, quando não estavam entendendo nada. A pergunta, e nós, hoje, 2000 e tantos, entendemos? Acho que não. Perfeito, professor Felipe. É isso mesmo. Eu creio que, eu costumo dizer que nós temos menos desculpas do que os nossos antepassados, né? Porque nós, pelo menos, temos a história deles. Eles não tinham a nossa história, nós temos a história deles. E, sem dúvida, essa questão da ambição, a inocência que o professor Lucas falou, e a criança não tem filtro, né? A criança, ela fala o que ela está sentindo. Eu vejo também pelo meu filho, não sei com quantos anos está o João, pastor Lucas, depois você comenta, e a filhinha do professor Piazzi, eu também não sei quanto tempo está, mas assim, meu filho tem 7 anos, eu tenho uma menina também de 12, ela vai fazer 13, ela se frustra, mas guarda mais para ela, já tem mais filtro, já o menino de 7 não. O Josué, ele fala, e às vezes fala na frente dos outros o que não deve, e os sentimentos de criança são muito espontâneos, né? E nós tentamos nos esconder de Deus, colocamos máscaras, fazemos que estamos bem quando não estamos, enfim. Pastor Lucas.
E eu acho, Júlio, até que isso, né, se aplica para qualquer dimensão de relacionamento, né? Então, a gente vai falar do casamento, né, por exemplo. Eu sei que não é o exemplo da criança, mas para uma relação genuína, né, para a gente desfrutar de uma relação verdadeira mesmo, tal, tem que ter vulnerabilidade, né? Enquanto você esconde, usa os filtros, né, é complexa o desfrutar de uma relação genuína, de confiança, tal. Agora, tem vulnerabilidade, você corre muito risco, muito, muito. Mas isso torna, ao mesmo tempo, a relação verdadeira, né? E isso para a criança também. A criança tem um monte de risco, né? Ela que não sabe, mas tem risco, né? Ao ser daquele jeito, né? Mas é assim que Jesus nos sugere, né? Ó, é assim, a inocência de uma criança, a verdade. E isso a gente está ainda assim, julgando, né? A inocência, a verdade. Sem contar todos os aspectos positivos de uma criança mesmo, né? Então, por exemplo, tem vários livros, né, que vão falar de como o ser humano, conforme o tempo vai passando, meio que apaga, né, uma dimensão, né, do cérebro que envolve a criatividade, né? Porque a gente vai se engessando com o tempo, né? E a criança não. A criança tem isso, assim, a flor da pele, né? A flor da pele, ela não se cansa de nada, repete 10 vezes a mesma brincadeira, ele não se importa nem um pouco, porque ele não vê tédio, né, na repetição. Então, é aí que a gente tem que se tornar como criança, né? E o João está com quantos anos, pastor Lucas? Não falei, né? Ele vai fazer 3 anos agora em setembro. Tá com Então, 2 anos e pouquinho. Então, vou dar uma dica para vocês: aproveitem porque voa, tá? E nem sempre dá para você ter mais um para voltar a ter esse sentimento. Aproveite. Professor Felipe, talvez tão ruim quanto, e eu coloco, quem sabe até pior do que ambição, egoísmo, que até certo ponto podem ser notados de forma externa. Nós falamos aqui da lição de terça sobre ambição. Quarta-feira vem falando sobre hipocrisia, né? Um hipócrita é alguém que finge. E eu digo que talvez é até pior do que ambição e egoísmo, porque muitas vezes não é notado de forma externa, né? É interno. E Jesus, ele usa o termo aqui, né, de hipócritas 7 vezes em Mateus 23, falando sobre os escribas e fariseus. Ele, no verso 13, 14, 15, 23, 25, 27 e 29. O que me chama a atenção aqui, minha pergunta para você quais são as características, se podemos dizer assim, as 4 características principais de um hipócrita, comentando Mateus 23, de 1 a 13. O que me chama a atenção, o professor Felipe, que vai responder, mas também pastor Lucas, é que logo no verso 1 e 2 ali, Jesus diz assim para os discípulos, façam tudo o que eles estão mandando fazer, porque está certo. O discurso era verdadeiro, não tinha nada de falso. O problema era a prática. Jesus diz, faça o que eles estão mandando. Dentro desse contexto, o professor Felipe, comenta um pouco sobre essa questão da hipocrisia aqui para nós, e qual a relação disso no abalo do nosso relacionamento com Deus e com o próximo também. O som, professor. O som, isso, tranquilo. Ao vivo é assim mesmo. Desculpa. O famoso bater um papo com o mudo, né? O interessante do guia de estudo é que ele vem numa crescente, né? É um efeito cascata. Repito, ele começou nos confrontando com qual é o espaço de Cristo na nossa vida. E aí ele diz, se ele não tiver espaço na sua vida, você vai ser hipócrita, você vai ser avarento, você vai ser egoísta. Todos esses são efeitos que são efeitos colaterais ao fato de não haver Cristo um papel central na nossa vida. E aí, quando a gente observa o texto bíblico, e obviamente o texto de Mateus 23 é um texto bastante importante nisso, a partir do verso 5 até o 7, nós vemos algumas características que nos assombram. E por que nos assombram? Porque todos nós gostamos dessas coisas. Então, quando eu olho, praticam todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens,
Quem é que não gosta de que suas obras sejam reconhecidas pelos homens? Quem não Amam, em gosta primeiro lugar, de os view no banquetes e as YouTube, né, primeiras... Piazza? Viu no YouTube, curtida, like, quem é que não gosta Sim. disso? Tá? Amam os primeiros lugares num banquete ou nas primeiras cadeiras da sinagoga. Gente, basta pegar um evento religioso e verificar como as pessoas que sentam à frente se sentem orgulhosas de estarem sentadas à frente. Portanto, todos nós gostamos desses pontos, o que quer dizer que todos nós temos esse quê de hipocrisia, temos esse quê de mentira, de fingimento. Então, de novo, nós somos muito hábeis em indicar e muito pouco em assimilar aquelas lições. Então, mais um ponto. As saudações, amam em primeiro lugar nos banquetes e as saudações nas praças e os serem chamados de mestre. Quem é que não gosta de estar meu mestre, meu mentor? Todos gostam. Bom, estamos vivendo no NASP num ambiente acadêmico. Sabemos da importância, muitas vezes, do ego que há no ambiente acadêmico. Portanto, que nós estamos sendo chamados é uma mudança, de novo, uma mudança de pele, como diz o Lucas. É uma mudança de caráter, como a gente apresentou. E interessante que quando você observa os fariseus, há muito mais preocupação com o exterior, com a forma, do que com a essência. Então, quando Cristo acusa esse grupo, ele fala, olha, vocês estão ali preocupados em jejuar, quando vocês forem jejuar, não façam como os fariseus, que andam se esgueirando pelas esquinas, com cara, não, lava o rosto, enfim, tenham um asseio. E o mais legal é quando você conecta isso com Isaías 58, que fala do verdadeiro jejum, que é, de novo, um jejum que conecta com justiça social, que conecta em atender o próximo. Enfim, amigos, eu me empolguei, não quero... Não, mas eu creio que é isso mesmo, porque eu tive o privilégio, a oportunidade de, em 2018, escrever um trabalho sobre isso, né? A justiça social em Isaías 58. E o que me chamou a atenção ali foi a fala de um autor, na bibliografia, eu até coloquei no trabalho, ele diz assim, que é interessante, você nota um povo que clamava por justiça, clamava a Deus, mas se negava, pastor Lucas, a oferecer liberdade aos da sua comunidade. É muito interessante. Então, o professor Piazzi colocou num ponto interessante, o professor Lucas vai poder complementar. Vocês estudaram, ainda estudam, eu estudo, nosso ambiente aqui é acadêmico, e isso tudo é importante, né? Num curso, junto ao MEC, titulação. Agora, eu me lembro do Dr. Luiz de Braga, advogado da divisão sul-americana, que comentando uma vez sobre essas questões, eu nunca me esqueci, ele diz assim, olha, irmãos, o título mais importante que eu tenho nessa igreja não é advogado da divisão sul-americana, é ser chamado irmão por você. Então, assim, tudo isso é importante, mas não é o essencial, né? Acho que você foi feliz nessa colocação. Pastor Lucas, por gentileza, complemente. Eu só ia comentar Isaías, né? Perfeita a relação que o Piazzi fez, perfeita mesmo. Eu sou fascinado por Isaías 58. Somos dois, viu? Texto fantástico, fantástico. Tem muita riqueza ali, muita coisa interessante. Mas o início já do livro, né? Já é um soco na nossa cara, né? Porque ele fala assim, ó, o boi conhece seu possuidor, o jumento conhece seu dono, mas meu povo não me conhece. Daí, por quê? Daí ele vem e fala, vou parafrasear, tá? Colocando na linguagem de hoje. Vocês vêm para a igreja... Lucas. Vocês vêm para a igreja, vocês se vestem bonitinho, vocês sentam nos primeiros lugares, vocês têm tal título, você é doutor em teologia, você é não sei o que, tal. Mas sabe o que isso tudo é para mim? Nada. Nada. Né? É zero. Não vale nada. Poxa, mas peraí, o sacrifício, porque lá fala assim, vocês trazem sacrifícios. Deus fala, isso não é nada. Nada. Mas não foi Deus que pediu o sacrifício? Foi. Mas ele fala, não é nada. Por que ele fala que não é nada? Vem a explicação. As mãos de vocês estão sujas de sangue. Vocês oprimem.
Vocês não cuidam do direito do órfão, ó, da viúva, do necessitado, tudo outro. E é a essência de Isaías 58. Vocês jejuam, vocês deixam de comer para serem vistos. Só que ao invés de deixar de comer, por que no dia do jejum você não dá de comer? Né? Você está querendo deixar de comer para sofrer? Cuida do que sofre. Cuida do que sofre. Isso é o essencial. Aí depois tem as coisas periféricas. Elas são irrelevantes? Se você não fizer o essencial, são. Não vale nada. Não gasta seu tempo. Não vai na igreja, não se veste bonito, não se preocupa. Porque você não está fazendo o essencial, né? Então, isso é muito, muito interessante, né? Muito forte, né? Porque, de novo, é um tapa na nossa cara, né? Poxa, o sacerdote passa, o levita passa, e nenhum dos dois ajuda o cara que está semi-morto, né? Por quê? Porque eles seguem a lei de não ajudar o cara. Eles estão cumprindo a lei. O sacerdote não pode tocar em alguém morto. Mas tem uma coisa que é superior a essa lei periférica de não tocar em alguém morto, que é o quê? Cuidar de alguém que está morrendo. É uma pessoa, né? Então a gente, como perfeitamente, desculpa, estou empolgado aí, né? Mas perfeitamente o Piazzi falou, a gente gasta um tempão no periférico, né? Por exemplo, a gente gosta de falar, né? O mundo está entrando na igreja. E os exemplos são todas coisas periféricas. A gente não fala assim, o mundo está entrando na igreja porque a igreja está no ritmo do mundo. Não tem descanso. A gente não fala isso, né? Olha a dinâmica da igreja, sem descanso. Olha a dinâmica da igreja, egoísta. A gente não fala isso. A gente fala, o mundo está entrando na igreja, daí a gente dá exemplo, sei lá, de roupa, de sei lá o quê, e etc. Ah, essas coisas são jogadas, devem ser jogadas no lixo? Não é isso que eu estou falando. Sim, não é isso que eu estou falando, né? A gente sabe que a Bíblia fala de modéstia, de várias outras coisas. Agora, por que a gente não fala do que é essencial antes de mais nada, né? Porque a gente gosta da performance, a gente gosta do teatro, né? Da performance religiosa. E é isso que Jesus vem criticar nos fariseus, né? Fala assim, ó, ótimo isso daí, né? Bonito. Tem coisa até que eu pedi, mas assim, se você não se preocupar com o outro, se a espada não te rasgar antes de tudo, aí não vale nada, zero. Né? Para você que nos acompanha aqui, perceba o que nós estamos falando até aqui. Nós, enquanto cristãos, deveríamos buscar ter um relacionamento sincero e verdadeiro com Deus. O professor Piazzi colocou algumas questões, o pastor Lucas, tudo isso que eles colocaram, não é que não são importantes, claro que são, Deus pediu para a gente ter cuidado com a forma de culto, com a roupa que veste, com o que come, com as palavras, com o que ouve, tá, tudo isso é certo. Agora, existem coisas, como ele colocou, que são essenciais, e é importante que nós entendamos isso. Se nós não formos a Cristo primeiro, essas outras coisas serão trazidas à nossa vida, ou serão abandonadas pelas nossas obras, por méritos próprios, e aí não é graça, e é legalismo. Eu lembro de uma aula, pastor Lucas, do Dr. Wilson Paroski, Dr. Felipe Piazzi também, ele disse algo que eu nunca me esqueci. Ele disse assim, olha, você vai encontrar na igreja pessoas que são mais zelosas do que você em relação à roupa, à guarda do sábado, ao uso do computador, de um celular no sábado, várias questões. E eu lembro que ele disse, isso não é legalismo. Legalismo é quando as pessoas acham que essas coisas as tornam melhores do que as outras e trazem a ela salvação. Isso é muito profundo. Então, Isaías 58, o pastor Lucas, também sou apaixonado por aquele texto, tem muita coisa para explorar, e há uma relação ali com o ano do jubileu, né, da liberdade para quem estava cativo, depois de tanto tempo como escravo, mas ali é muito claro. A gente, normalmente, eu também empolguei aqui, vou só avançar e vou lhe fazer outra pergunta, a gente lê Isaías 13, 58, 13 e 14, dizendo, olha, se você cuidar de não profanar o sábado, de não fazer a sua vontade, mas o que é aquilo? É o que está dos versos de 1 a 12, né? A vontade de Deus é que a gente alimente o faminto, cubra o nu, ajude o que está preso, enfim. Isso é muito importante. E se não atingirmos esse nível, você que nos acompanha, isso não vai ser por força nossa, por próprios méritos, mas se não buscarmos essa relação com Cristo, nunca iremos de verdade eliminar a inquietação. Sempre vai estar faltando algo, né, pastor Lucas? Sempre vai estar faltando algo. E nesse sentido, eu lhe pergunto,
nesse contexto de quinta-feira, eliminando a inquietação, o guia de estudos nos leva lá a João, capítulo 14, versos de 1 a 6, a gente conhece de cor, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Pergunta, no meio da inquietação que a gente vive, esse mundo louco, você comentou aí, o mundo está entrando na igreja, mas a gente não reflete se o mundo está entrando em mim ou na minha casa, né? Comecemos por essa reflexão, né? Mas nesse mundo que vivemos, de inquietações, de acordo com João 14, 1 a 6, o que nós podemos fazer para ter um coração tranquilo em Deus e como vencer a divisão, a rivalidade, o egoísmo, a ambição, a hipocrisia e verdadeiramente como cristãos, como encontrar a paz que só Deus, a verdadeira só Ele dá. Como nós podemos chegar a este estado de paz e ausência de inquietação, claro, dentro do possível, de acordo com o contexto que vivemos. Júlio, eu acho fundamental a gente lembrar de Gênesis 1, de uma coisa, né, que aparece em Gênesis 1 especificamente. A nossa existência é fruto da graça de Deus, né? A gente não existe porque a gente merece, a gente não existe porque a gente se comportou bem. E, consequentemente, a nossa existência eterna, né, também é fruto da graça, né? É graça e somente graça. A gente não vai existir para sempre, né? Se Deus quiser, todos nós estaremos lá, mas porque a gente mereceu, né? É pela graça, né? Pela graça. É graça pura. Então, se a gente esquece disso, né, a gente vai ficar desesperado, né? E é a tendência. Agora, quando a gente lembra que é graça, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, nele a gente tem vida, né? Ele é a vida, a gente pode ficar tranquilo, né? E mais tranquilo ainda, quando a gente continua lendo João, e lá no capítulo 17, eu gosto disso, né? Porque a gente tem a oração sacerdotal, traduzindo. Jesus não está falando para ninguém, para nenhum discípulo, né, no caso, ele está falando para o Pai, e na conversa dele com o Pai, sabe aquela coisa de sou um mosquitinho, ouvir a conversa do outro escondido? A gente é um mosquitinho aqui, tá ouvindo a conversa dele com o Pai escondido, e ele fala para o Pai, não está falando para agradar ao discípulo, etc. Ele fala assim, no versículo 24, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste. Ele fala isso para o Pai, que é a vontade dele isso, né? E se não tem graça nisso, eu não sei no que tem, né? Porque é a vontade dele. E eu lembro bastante aqui de uma citação, eu nem sei se na outra vez que eu participei aqui eu comentei dela, tô na dúvida, mas tem eu acho que eu comentei. Novamente, não tem problema. Eu acho que eu comentei. Mas temos um público rotativo aqui. Tem um filósofo que eu gosto muito, que era um rabino, né, que é o Abraham Joshua Heschel. Ele tem um livro que ele fala que ele faz uma afirmação que sempre me incomodou, né, que ele fala assim, que Deus precisa do ser humano. Eu fiquei, como assim, né, Deus precisa do ser humano? Não faz sentido, né? Deus não precisa de nada, tal. Daí ele vai desenvolver essa ideia, né? E ele fala que Deus precisa do ser humano em que sentido? Essa necessidade é uma necessidade autoimposta. Então, Deus escolheu precisar do ser humano. E isso é legal porque, já que a gente está falando de ser como criança, é a mesma coisa que ter um filho, né? Você ter filho não faz sentido racionalmente. É menos dinheiro, é menos tempo, é menos a esposa ou o marido, é menos sono, né? É menos tudo. Só que você escolhe ter o filho. E depois você tem o filho, a nossa oração, né, é a oração de Jesus. Que onde eu estiver, ele esteja também, porque eu não consigo viver sem eles, né? No caso, meu filho, não consigo viver sem ele. Minha vida era boa antes só com a minha esposa? Muito. Mas agora, com meu filho, eu consigo viver sem a existência dele? Não consigo. Não consigo. Então, essa necessidade autoimposta é graça também. E quando eu olho para isso, se eu se eu não encontro descanso nisso, não tem nada, né, que eu possa encontrar descanso. Lembrando, né, por último, só para encerrar, que
lá na oração de Davi, no Salmo de Davi, né, que a gente gosta de falar, né, cria em Deus um coração novo, e todos os pedidos de Davi, né, no que a gente chamaria, né, de santificação, né, envolvem a ação de Deus, né? É o que Deus faz nele. Senhor, cria em mim, Senhor, me transforma, Senhor, me muda. Então, inclusive a santificação, que a gente fala assim, não, agora você aceitou a salvação e agora é o processo de santificação, onde você vai mudar e etc. Mas essa mudança também, né, é fruto da graça, da ação de Deus na sua vida, né? Então, quando eu entendo que tudo depende dele, né, agir em mim, óbvio, eu tenho que querer e etc, mas é a ação dele, eu respiro, né? Eu tenho um descanso, né, de mim mesmo, da minha tentativa de conseguir alcançar alguma coisa. Porque se fosse por mim, eu digo por mim mesmo, Lucas, não conseguiria, nunca. Porque a cada dia é uma derrota nova, né? Mas pela graça, eu tenho descanso dessa coisa horrível que sou eu, né? É verdade, né, professor Piazzi, fique à vontade para complementar, eu ainda tenho uma pergunta para você, mas não temos tempo aqui, por favor. Brevemente, só agradecendo por esse momento todo, tem sido muito inspirador, mas é legal quando eu leio o texto de João 14, a minha mente me vem uma situação, na maioria dos esportes coletivos, né, quando você está assistindo um esporte coletivo, alguém está passando lá e fala, por que você não tocou para ele? Por que você não passou para aquele? Quando você tem esse tipo de reação, geralmente você tem um prisma daquela situação muito diferente do prisma de quem está ali envolvido na Perfeito, ação. perfeito. Portanto, quando eu estou ali envolvido num jogo coletivo, por exemplo, eu não consigo ver quem está passando do meu lado, que o indivíduo ficou. O que isso nos provoca? Nos provoca que quando eu nutro uma visão que é do alto, geralmente quando quem tem a visão do alto tem a visão do todo, essa visão do alto me possibilita racionalizar melhor vários pontos da jornada cristã. Portanto, acho que o grande ponto também para nós nesse processo de vencer essa inquietação, é nutrir e desenvolver uma visão que seja uma visão do alto. A perspectiva divina, né, professor Piazzi? A perspectiva de Deus, né? O professor Lucas, ele colocou algo que eu achei muito interessante. A gente não pode esquecer, a justificação vem de Deus, a santificação vem de Deus e a glorificação também vem de Deus. É lógico que nós temos parte nesse processo, mas se temos parte nesse processo, é porque Deus escolheu permitir, não é, pastor Lucas? Não, eu só ia mencionar, por isso que ele fala, né, Júlio? Jesus fala, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? A gente torna o jugo e o fardo pesado, né? E a gente gosta da cena do carregar a cruz e sofrer, né? A gente quer sofrer, porque sofrendo é o nosso mérito. Mas quando ele chega e fala, ó, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por quê? Porque é graça também, né? É graça. Sem dúvida, sem dúvida. A gente não pode esquecer disso nunca, né? E no mundo que nós vivemos, estar ocupado o tempo todo, ter uma agenda lotada é sinal, é status também, né? É status. Professor Felipe Piazzi, chegando aqui ao final do nosso estudo, eu lhe pergunto, e o professor Lucas vai ter liberdade para complementar, para quem nos assiste de modo prático, como vencer então o egoísmo? Como vencer a ambição? No sentido de que é possível você se planejar sem ser ambicioso, é possível você cuidar de você também, da sua família, sem ser egoísta, não é? E aproveitando aqui dentro dessa pergunta, uma outra que eu faço, será que o grande segredo para a gente alcançar esse estado de não inquietos, né? De tranquilidade, de mansidão, isso passa pela mudança do nosso caráter, que também é Deus que opera? Júlio, eu respondo essa última pergunta
lembrando da primeira provocação que a gente fez no começo. No centro de tudo emerge uma pergunta de Cristo para nós. Qual é o papel, qual é o espaço que eu tenho na sua vida? Qual é o espaço que eu tenho no seu coração? Qual é a abrangência ou qual é a relevância que eu tenho para as suas ações? Se as minhas ações são ações, e aí a gente gosta de uma palavra chamada ensimesmadas, né? Ou seja, voltadas só para mim, são ações endógenas, que se preocupam muito mais com a minha reputação do que no atendimento ao próximo, na compreensão de que o chamado de Deus é um chamado para servir, não para ser servido, obviamente as consequências serão que a inveja, que o egoísmo, a avareza, a hipocrisia, todos esses se manterão vivos. Acontece, porém, que o chamado se coloquem como vulneráveis dentro da relação. O pastor Lucas foi muito sábio, muito feliz em trazer para nós essa relação de uma criança que é totalmente vulnerável. Se nós não nos depusermos efetivamente ao relacionamento cristão, não adianta. E aí vamos lembrar do começo de Isaías. Vocês cumpriram toda a forma, mas sua mão está suja. Portanto, o grande ponto da virada é exatamente a compreensão de que qual é o lugar que Cristo tem na minha vida. E essa não é uma resposta que a gente tem do dia para a noite. Esse não é um exercício fácil. Essa é uma reflexão que se faz dia a dia com quebrantamento, com um processo de entronização de Cristo no nosso coração. Fora isso, como vocês já bem destacaram, não tem para onde correr. Professor Felipe Piazzi, pastor Lucas Iglesias, e você que nos assiste, perceba, resumindo nas palavras aqui finais do pastor Lucas e do professor Piazzi, é por isso que Jesus diz: eu vos dou a minha paz, não como o mundo dá. A paz, minha irmã, meu irmão, que vem de Cristo é diferente. É uma paz, um amor que excede todo o entendimento. É aquela paz, aquele momento de tranquilidade que mesmo que você esteja no pior momento da sua vida, seja financeiro, seja pessoal, ele vai estar com você. Eu me lembro, alguns acompanharam esse drama, em abril passado, minha esposa ficou 10 dias internada na UTI por conta da Covid-19. E eu já comentei isso em alguns contextos. No sábado, em que antecedeu a vinda dela para casa, eu já preparava aqui o conteúdo, eu já tinha em mente o conteúdo do funeral que eu iria pregar no funeral dela, porque, pelo que o médico havia falado, ela estava muito mal e eu sentia que ela não ia voltar para casa. E eu me lembro que eu fui à beira de aqui do outro lado da rua, debaixo de uma árvore, e eu falei com Deus ali. Quando eu voltei para casa, eu estava sentindo uma paz que eu não sei explicar a vocês. Era um sentimento triste, mas com a confiança de que tudo ia dar certo, de que tudo ia acontecer bem. Se não fosse agora, seria quando? Seria no final. E eu confesso a vocês que essa paz me veio muito mais forte quando eu conversava com o meu filho, disse esse que eu citei para vocês, o Josué, e o Josué dizia assim: papai, tudo bem, porque se a mamãe morrer, ela vai ressuscitar depois. Veja, uma criança, pastor Lucas, né? Deus nos consolando através de uma criança. E eu fico feliz porque vocês foram muito abençoados esta semana em trazer esse tema para nós. E eu tenho certeza que as palavras de vocês tocaram e tocarão fundo no coração daqueles que nos acompanham. Então, eu queria agora, nesse momento, agradecer muito a vocês, dar oportunidade também para vocês se despedirem. Primeiro o pastor Lucas, depois o professor Felipe, e no final, pastor Lucas, encerre com uma oração, por gentileza. Júlio, eu que agradeço. Eu acho que essa lição é muito importante, né, para todos, né? Foi importante para mim essa lembrança, né, da importância da gente ser vulnerável, né? A gente
está nas mãos dele. Nada que a gente tem, nada do que a gente é nosso, né? É dele, porque a gente dependeu dele e depende ainda dele. Amém. Eu só agradeço, Júlio, pelo convite, pela oportunidade. Espero muito que as reflexões, e obviamente são apenas iniciais, né, que façam sentido para o coração de muitas pessoas e que possa apoiar e ajudar essa jornada cristã. Obrigado. Amém. Pastor Lucas vai encerrar com uma oração, por gentileza. Querido Senhor, eterno Deus, obrigado pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra. Senhor, nesse momento nós te pedimos para que o Senhor nos acompanhe na nossa caminhada contigo e nos tornarmos como crianças. Que ao nos tornarmos como crianças, a cada dia, crescendo contigo, o Senhor nos dê descanso, nos dê a inocência, nos dê a vulnerabilidade de estar nas tuas mãos, dependendo somente, completamente de ti. Cuide de cada um aqui, todos os que estão assistindo, seus familiares. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E para você, então, que nos acompanha, infelizmente chegamos aqui ao final do tema desta semana, mas eu tenho certeza que o pastor Lucas, o professor Felipe foram usados por Deus e você vai se sentir bem estudando esta lição, seja o dia que for da semana, onde quer que você esteja, eu tenho certeza que você também será alcançado de forma especial por essa temática que estudamos aqui. Não se esqueça de ativar as notificações aqui no YouTube. O nosso YouTube é youtube.com/igrejaunasp. O nosso Facebook é facebook.com/igrejaunasp, não é? E também você encontra no Instagram, ali, Igreja UNASP-EC. Não deixe de nos seguir, compartilhe este vídeo nas suas redes sociais, copie o link, cole, mande para os seus amigos e se lembre que na próxima semana estaremos aqui novamente para tratar de mais um tema, desta vez o tema de número 4, que tem como título O Custo do Descanso. Teremos 2 pastores amigos aqui também que compartilharão conosco a mensagem da próxima semana do tema de número 4. Que Deus abençoe você, a sua família. Na semana que vem nos encontramos então. Até lá!